começar aqui, eu te falo. Está iniciando a gravação. Agora entrou. Está gravando. Então, boa noite. Hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 6, no item 3. É isso, Elisa? Isso. O Consolador Prometido. Isso. Certo? Certo. Já começamos a falar algumas coisinhas semana passada, mas vamos reler de novo essa mensagem que está no Evangelho de João aí e voltar aos comentários. Tá. Então vamos lá. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador. Nós estamos no item 3, o Consolador Prometido. Diz assim: se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, pois, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. João, capítulo 14, versículos de 15 a 17 e 26. Ok. Né? Isso aí é um verdadeiro poema, né? Algo assim gostoso do seu. É isso? Ele começa com essas três palavrinhas: se me amais. É uma imposição, de uma certa forma, sim, né? E aí a pergunta já vai começar agora. A nossa pergunta de um por um. Cada um vai fazer essa pergunta no seu íntimo. Nós chamamos a Jesus? Alguém quer responder? É o que, Eufrânio? Meu celular travou. Eu tive que reiniciar. Não entendi. Qual foi a pergunta? Aqui está, se me amais, logo no começo do versículo. A pergunta é essa: nós já amamos a Jesus? Acredito que a gente não consegue nem se amar, como é que vai amar Jesus ainda? A gente nem se respeita, não se ama, não ama o próximo. Eu me amo. Tem que aprender a amar primeiro a gente aprender a se respeitar, fazer o bem, uma série de coisas. E isso é amar Jesus. Mas, veja bem, a gente não podia estar agora assistindo a novela? Podia. Sexta-feira não podia ir lá para o Pancadão em vez de vir para o estudo? Podia. Não. Não, então nós já amamos. Talvez ainda a gente não saiba nem o que é amor, mas já há um respeito, entendeu? Já há uma vontade de vivê-lo, tá? Falar que não, Paulo fala, já não sou eu mais que vive, é o Cristo que vive em mim. Nós o amamos sim, já. Tá? Nós já estamos procurando guardar os seus mandamentos, então estamos aqui justamente aprendendo isso. Então, é uma condição que ele impõe para aquele que já o procura. Porque esse amor que a gente vai chegar um dia, que é um amor realmente em sua plenitude, isso vai ser uma caminhada. Assim como tudo para nós é sempre uma caminhada, né? E ele vai falar assim: guardais os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e eles vos enviará outro Consolador. Outro Consolador. Quem é o Consolador? Se ele vai enviar outro, quem é o Consolador? Kardec. Não. Espiritismo. Não, veja bem, eu vou enviar outro Consolador. Jesus está falando que vai enviar outro Consolador. O primeiro Consolador dá o nome do capítulo. Como é o nome do capítulo aí?
O Evangelho. Não, o nome do capítulo 6. Cristo O Cristo Consolador. Consolador. Então, o Consolador Primeiro é Jesus, Consolador. tá? Jesus. É o Consolador. Ele que veio nos tirar das misérias humanas, tá? Das misérias da terra. Tá? Ele veio aqui justamente, essa foi a sua grande missão. Muitos esperavam ele de uma forma. E ele veio o quê? Preocupado, né, com aquele pessoal do capítulo anterior. Capítulo anterior, alguém se lembra qual é? O capítulo 5? Nós ficamos meses nele. Qual é? Bem-aventurado os Aflitos. aflitos. Isso. Tá? Então ele está preocupado com nós, com todos nós. Está preocupado com a humanidade. Toda a humanidade, com raras exceções, somos aflitos. Tá? Somos os doentes que ele fala. Então, alguém dando interferência aí. Então, veja bem, ele é o primeiro consolador. Tá? E ele sabia que a gente ia recair, ia ter, isso nós comentamos na semana passada, ia ter uma recaída, viria de novo o outro consolador, sim, o Espiritismo. Tá? Para nos ensinar novas coisas e lembrar aquilo que nós já tínhamos esquecido, que ele vai falar mais aqui, né? Vos ensinar todas as coisas e vai recordar o que vos tenho dito. Então, como é que a gente pode assim dar ao Espiritismo essa condição de consolador? Que veja bem, Jesus veio, ele é o Messias, o enviado de Deus para ajudar a humanidade. Os judeus, alguns que são cristãos, eles conseguiram tirar no Antigo Testamento 60 e poucas profecias referentes ao comportamento ou então o que aconteceria ao Messias. Ou seja, eles rodearam o Messias, pesquisaram e Jesus passou por tudo aquilo. Ou seja, ele foi completista em relação ao seu Messias, ao Filho do Homem que veio aqui para ajudar todo mundo a mudar o planeta, né? E o Espiritismo? O Espiritismo tem algumas coisas aí, sobre isso nós vamos hoje conversar. Algumas coisas que nos mostram, tá? Que são básicos para a gente ter esse conhecimento de que a doutrina espírita realmente confiar, acreditar que realmente é o Consolador prometido por Jesus. Aí eu botei uns livrinhos aí na página, no Zap do Maria Vaz, e a gente pode ir no capítulo 1, nos livros da Gênesis, que eu botei o capítulo 1, no item 42. Esse capítulo 1 se chama Caráter da Revelação Espírita. Todo esse capítulo 1 é para demonstrar que o Espiritismo é o Consolador prometido. Tá? Depois nós vamos falar sobre a palavra Consolador. E Consolador consola a dor, né? Mas não é bem isso, não, a palavra. Tá? Vamos lá, Elisa, vamos ler então. Está no Zap Maria Vaz, Gênesis de Kardec, capítulo 1, item 42. Consolador não é a característica daquele que consola? Veja bem, depois você pode até procurar, Elisa. A tradução, o nome correto lá no grego é Paracleto. E algumas traduções vêm. Eu vos enviarei o Paracleto. Tá? Paracleto é uma palavra grega que significa advogado, intercessor. Tem uma outra palavra, eu não estou lembrado, tá? São 3 palavrinhas que mostram que Jesus foi nosso advogado, nosso intercessor, e tem outra palavrinha que eu não estou lembrado. Em relação a quem? A Deus. Por isso que ele é o primeiro consolador. E a doutrina espírita hoje, quem é em relação também a Deus e a Jesus, tá? Ela, através dos ensinamentos, ela advoga
em nossa causa. Porque o advogado, quando vai a um tribunal de júri, o cara, sabe, o cara é assassino. Ele não vai falar, chegar lá para o juiz e falar, esse cara é um santo. Não, ele vai procurar o que de melhor pode apresentar daquele cara, que é uma tarefa difícil, viu? Por isso que eu não quero ser advogado, porque tem que criar muita coisa que, né, para que consiga colocá-lo simpático ao juiz e ao jurado. É isso? Então, a doutrina espírita vem fazer isso para a gente e vem interceder também em nosso favor. Certo? Mas isso aí é a palavra consolador, é o paracleto prometido. Está tudo bem? Está todo mundo pegando na boa? Tudo certo? Alguém quer falar algo? Alguém quer advogar aí em causa de alguém? Não. Estou preocupado com uma coisa, hein, Lívia? O seu Roberto, né? Apareceu, né? Nem a Lourdinha. É a Lourdinha. Bom, vamos lá ler então. Capítulo 1 do Vamos lá, livro no de Gênesis. capítulo 1 do livro Gênesis, Caráter da Revelação Espírita, capítulo 1, item 42. Demais, se considerar o poder moralizador do Espiritismo pela finalidade que assina a todas as ações da vida, por tornar quase tangíveis as consequências do bem e do mal, pela força moral. Tornar quase tangíveis as ações do bem e do mal. Tá? Isso já é uma coisa maravilhosa que o Espiritismo faz, né? Está falando poder moralizador, finalidade que assinala todas as ações da vida, mas torna quase tangíveis. A gente vê claramente o que é o bem e o mal. Olha só que coisa bacana, bonita, tá? Da nossa doutrina. Vamos lá, Elisa. Peraí. Pela força moral. Pela força moral, a coragem e as consolações que dá nas aflições, mediante inalterável confiança no futuro, pela ideia de ter cada um perto de si os seres a quem amou, a certeza de os rever, a possibilidade de confabular com eles. Enfim, pela certeza de que tudo quanto se fez, quanto se adquiriu em inteligência, sabedoria, moral, até a última hora da vida, não fica perdido, que tudo aproveita ao adiantamento do Espírito. Reconhece-se que o Espírito realiza todas as promessas do Cristo a respeito do Consolador. Reconhece-se que o Espiritismo realiza todas as promessas do Cristo a respeito do Consolador anunciado. Ora, o que é o Espírito de verdade que preside ao grande movimento da regeneração? A promessa de sua vinda se acha por essa forma cumprida, porque de fato é ele o verdadeiro Consolador. Lê esse númerozinho aí? Não precisa, não. Porque vai falar justamente sobre essa questão do encontro do pai com o filho aí embaixo. Então, o Espiritismo, tudo que o Cristo prometeu, tudo que o Cristo fez, o Espiritismo está trazendo de volta, tá? Nos detalhando, porque naquela época nós não tínhamos condições de compreender o que estava acontecendo, o que estava se passando. Tá? Quando aqui fala aqui, ó, a coragem e as consolações que nos dá nas aflições, mediante inalterável confiança no futuro. Tá? Qual é a doutrina, qual é, mesmo espiritualista, que nos dá essa certeza tão grande que o Espiritismo nos dá? Né? É uma coisa assim que realmente... Ué, cadê o... Ah, tá, estamos liberados. Realmente, só a doutrina espírita tem essa certeza. Quando nós falamos, por exemplo, da aflição, ninguém gosta de falar de dor. Ninguém. Sofrimento. Mas o Espiritismo nos fala.
e nos fala abertamente, mas de uma forma o quê? Esclarecedora e consoladora. Mesmo as doutrinas espirituais que tem por aí, ninguém quer saber de dor. O que o espírito adora falar de dor, de sofrer, nada disso. Nós temos que saber o que está acontecendo comigo. Procurar entender por que eu estou passando por isso. Eu não fiz nada. Fez. Só que também nos falam sobre isso. Tá? O passado já está feito. Tá? Vamos agora, no presente, consertar o passado para quê? Viver melhor o futuro. Então, é uma doutrina otimista. Nos mostra que realmente que Deus existe, é misericordioso e só quer o nosso bem. Não estou falando nem negócio de inferno, castigo eterno, nada disso, não, paraíso, não. Estou falando da caminhada que nós temos que fazer, que nos é mostrada. Aí vem falando naquela hora que fala sobre a questão do bem e do mal, se tornam tangíveis. Praticamente parece que toca no bem e toca no mal. Tão tangível que se torna, né? Tão visível aos nossos olhos. Tá? Então, o Espiritismo, pelo que ele apresenta, ele realmente é o Consolador prometido. Tá? E a nossa meta qual é? A evolução, certo? A evolução. Eu achei que uma coisa interessante, que tem a ver com estudo, mas eu achei que é um cara que não é espírita. Como a gente está lendo ali o Evangelho de João aí, dessa passagem, o nome do rapaz, do senhor, é Frederico Myers. Ele é alemão e olha só que é a inteligência de um estudioso. Ele falando elogiando o Evangelho de João, ele descobriu uma coisa muito interessante. Ele descobriu que o Evangelho de João que nós temos aí na nossa Bíblia, um dia, quem sabe, podemos ver e estudar, ele comparou o Evangelho de João ao templo antigo de Jerusalém. E depois eu vou botar na visão espírita isso. Já nós falamos a palavra evolução, tá? Ele fala que o Evangelho de João pode ser dividido em 3 partes. Do capítulo 1 ao capítulo 12, ele é um evangelho em que Cristo fala para todo mundo. Tá? Fala para todo o povão. Do capítulo 13 ao 18, Cristo já fala somente na intimidade com os seus discípulos. Nós estamos lendo o capítulo 16 de João, onde ele promete mandar esse Consolador, né? O outro Consolador. Então ele já está falando o quê? Na intimidade com os seus discípulos, porque ele está ali a uma passagem após a Santa Ceia. E nós hoje, como estamos tentando compreender isso aí, nós já podemos nos colocar que ele está falando da nossa intimidade também. Nós já somos discípulos de Cristo. Querendo ou não, não, ainda tem muito para aprender. Todos nós temos muito que aprender, mas ele espera isso de nós mesmos. O aprendizado para poder praticar. Quem vai praticar sem conhecer? Ninguém, né? E a terceira parte do final do Evangelho de João é a parte que ele fala de ele direto a Deus, que é a parte da crucificação. O nosso amigo Frederico Myers pegou o templo de Jerusalém antiga, tinha o pátio dos gentios. Ali entrava qualquer pessoa entrava. Seria essa a primeira parte do Evangelho de João. A segunda parte do Evangelho de João, tá, seria do capítulo 13 ao 18, onde ele fala na intimidade. Havia a segunda parte do pátio que só entravam os sacerdotes do templo, que era o pátio dos sacerdotes. Tá? É onde nós hoje estamos, querendo ou não. Por isso que eu falo, no início aqui, se amar mais, se me amar mais, nós já amamos. Tá? Então, essa segunda parte do templo, a parte do sacerdote, é a parte onde o Cristo fala com seus discípulos. Afrânio,
Só um minutinho, eu preciso fazer uma ligação aqui para a secretária do médico, que está marcado para amanhã. Só um minutinho, tá? Vai lá, eu vou falando aqui. E, para encerrar esse pequeno assunto, a parte final do Evangelho de João, existe no Templo de Jerusalém uma sala que se chama Santo dos Santos. Só entrava nessa sala, antigamente, naquela época, o sumo sacerdote, uma vez apenas ao ano, e é o dia famoso aí do judaísmo, que é o Dia do Perdão, Yom Kippur. Tá? Então, essa terceira parte do Evangelho já nos mostra nós evoluídos falando direto com Deus. Né? Quer dizer, essa foi a visão do Maestro. E na visão espírita, somos nós passando também por essas três fases. Tá? O Espiritismo nos mostra o caminho da evolução. Então, nós primeiro ouvimos o Cristo falar para a multidão, nós estávamos lá. Que nisso nós não nos interessamos. Mas algumas coisas aconteceram conosco que geralmente, né, a maioria de nós é pela dor. Né? Chega na doutrina pela dor. Raros são que chegam pelo amor. Infelizes são aqueles que os pais já levam desde pequeno. E esses não vão pela dor, pelo amor, mas é porque já tiveram um acompanhamento, né? Mas nós, adultos, geralmente, pela dor. E que aonde nós vamos, quando nós sentimos essa dor, essa aflição, com o conhecimento que o Espiritismo nos dá, nós não vamos ficar apavorados, tristes, desesperados, não. Nós vamos para o segundo pátio dos sacerdotes. Nós nos tornamos sacerdotes do Cristo. Tá? Que a gente está aprendendo aqui, não sacerdote formal da igreja, o pastor da igreja ali, da evangelho, nada disso. Porque nós sabemos que o sacerdote do Cristo trabalha com o exemplo, tá? Com a exemplificação. Não é com a palavra apenas. E nós sabemos que o nosso futuro é esse aí. Chegamos à última parte do templo, que é a sala do Santo dos Santos, onde ficava a arca, né? Com as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Chegamos até lá para falarmos diretamente com Deus. É o nosso boom evolutivo, né? Bom, isso aqui foi só assim, uma parte. Como a doutrina espírita fala tanto em evolução, eu achei legal isso aí. E sobre a nossa evolução, eu também trouxe uma paginazinha aqui, mas a Elisa está no telefone. Assim que ela voltar... Alguém está com essa página aí? Nossa Cruz. Livro Palavras de Vida Eterna. Eu boto no Zap, gente. Quem puder salvar sempre é bom. Eu sei que a maioria das pessoas não pode salvar, porque ouvir é uma coisa, mas ler e ouvir fica melhor, o entendimento se torna maior. A gente pega mais o negócio. Bom, acho que a Elisa... já acabou, Elisa? É rápida. Eu não consegui falar, porque eu estava marcada para amanhã 9 horas, ele não vai poder atender 9 horas. Ela está querendo saber se eu posso ir 2h30, mas eu não consegui falar com ela. Bom, vamos lá, toca para frente. Depois eu tento de novo. Para ler o Nossa Cruz? É. Vamos falando sobre a questão das aflições, como o Espiritismo não mostra. As palavras de Jesus estão aí. Tá? A Elisa vai falar e o Emmanuel, como sempre, vai fazer, né, uma tradução para a gente. A Nossa Cruz. Nossa Cruz. Não é? Vamos lá. Se alguém que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus, através de Marcos, capítulo 8, versículo 34. Ninguém se queixe inutilmente. A dor é processo. A perfeição é fim. Assim sendo, caminheiros da evolução ou da redenção têm cada qual a sua cruz. Esse almeja, aquele deve. E para realizar ou ressarcir, a vida pede preço. Ninguém conquista algo sem esforçar-se de algum modo,
e ninguém resgata esse ou aquele débito sem sofrimento. Enquanto a criatura não adquire consciência da própria responsabilidade, movimenta-se no mundo a feição de semi-racional, amontoando problemas sobre a própria cabeça. Entretanto, acordando para a necessidade da paz consigo mesmo, descobre de imediato a cruz que lhe cabe ao próprio Gorila Bento. Encarnados e desencarnados, jungidos à terra, vinculam-se todos ao mesmo impositivo de progresso e resgate. No círculo carnal, a cruz é a dificuldade orgânica, o degrau social, parente infeliz. No plano espiritual, é a vergonha do defeito íntimo não vencido, a expiação da culpa, o débito não pago. Tenhamos, pois, a coragem precisa de seguir o Senhor em nosso anseio de ressurreição e vitória. Para isso, porém, não nos esqueçamos de que será preciso olvidar o egoísmo instante e tomar a nossa cruz. Então, a gente lê uma paginazinha dessa no Espiritismo, está falando sobre dor, mas está falando sobre prêmios. Prêmios. Que nós nos esforçando, nós vamos merecer. Eu não falo prêmio assim, né? A palavra não é essa, não. Mas vai ser o merecimento. Merecimento, a conquista. Pronto, a conquista, essa é a palavra. Tira o prêmio daí, tá? A conquista, tá? Que nós vamos realizar através, tá? Desses resgates. Então, mais um ponto para nos chamar a atenção sobre a doutrina dos espíritos. Tá? Outra coisa também que nós não vimos aqui, nós sempre falamos, existe eu ia falar, até esqueci. Eu não sei. Não, eu ia falar sobre essa questão também aqui, que nós somos diamantes. Muitos espíritos falam que nós somos diamantes brutos. Fazem essa comparação. Tá? O diamante, para ser formado, são milhões e milhões de anos. Acho que a gente está mais para carvão. Enorme. Pois é, sob uma pressão enorme. Não é isso? É formado o diamante, que é a joia mais valiosa que tem no planeta. Certo? Mas ela, para realmente mostrar o valor dela, ela tem que ser o quê? Essa palavra que eles gostam de usar muito aí, burilada. Não é isso? É levada lá para o cara que sabe, não é isso? Mexer. Então, essa comparação é excelente em relação a nós. O burilamento que nós temos que fazer, a ajuda dos irmãos espirituais, muita ajuda deles. Mas tem que partir de nós a vontade de ser burilados. É justamente onde vai chegar todas essas informações, nós vamos utilizá-las para nos melhorar. Nessa página mesmo que a Elisa acabou de ler, olha lá, eu acho muito legal. Se alguém quiser vir após mim, ou seja, seguir-me, negue a si mesmo. Se chama renúncia. Renúncia. Né? Tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, ele não promete moleza para ninguém. Não, tem que levar a cruz. No Monete. Agora, com ele, a cruz é mais leve. Ele fala um pouquinho antes, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Vinde vós a mim que estáis, como é que é? Cansados, não é isso? Sobrecarregado, né? Sobrecarregado. Eu vos aliviarei. Então, ele vai aliviar essa cruz. Não vai tirar o peso dela, ela vai continuar com a gente. Só que, com a consciência da necessidade que nós temos de carregar essa cruz, se torna diferente também o negócio. Né? Nós aí, outra coisa também que é muito importante falar sobre a questão do espiritismo, da doutrina dos espíritos. Como era tratada a mediunidade antes da doutrina dos espíritos? Alguém sabe? Não havia esse trato como mediunidade. Né?
geralmente, os trabalhos mediúnicos eram feitos no plano espiritual. E na Terra, talvez algum grupo de iniciados, que eu não sei, fizesse algum tipo de trabalho com a mediunidade. Então, a mediunidade era considerada o quê? Está aí a Inquisição para responder a pergunta. A mediunidade era considerada coisa do demônio, né? Feitiçaria, coisa do sei de quê, disso, daquilo. O que acontecia com os médios? Eram queimados. Eram todos queimados. Vem a doutrina dos espíritos, começam-se as primeiras reuniões mediúnicas, sempre lembrando que elas sempre existiram no plano espiritual, tá? Sempre existiram. Dessas reuniões foi formada a nossa doutrina, dessas primeiras reuniões mediúnicas. O Espiritismo mostrou que ser médium não é loucura. Não é motivo de ser considerado louco, não é motivo da família internar, não é motivo de... Não. Qual é o tratamento para o médium? É o tratamento que a doutrina propõe. Evangelização em primeiro lugar. Esse é o tratamento chave para o médium. Tá? Humildade. Tá? Nada de soberba. Que é um grande médium, está recebendo tal. Responsabilidade com seu compromisso. A mediunidade é um compromisso que tem que ter uma certa responsabilidade. Às vezes a pessoa pensa que a responsabilidade que a gente está falando é estar lá na mesa toda semana sentado, trabalhando. Sim, mas eu não tenho condições de fazer isso. Mas onde eu moro, só tem um centro espírita, não tem mesa de único. Procure fazer o bem. Procure trabalhar no bem. Substitua um pouco. Então, vê que a doutrina espírita, mais uma vez, mostra ser o consolador. Tá? Todos aqueles assuntos que eram tabus, que eram tratados de formas bem ignorantes, ríspidas, a doutrina vem aqui, dibuia para a gente, nos mostra o porquê, nos fala como devemos agir, e nós vamos embora. Olha só que legal. Só que legal, né? Então, nós já lemos a Gênesis, já falando do Paracleto, o Consolador, da mediunidade. Mas é assim, vamos continuar para depois a gente continuar o Evangelho segundo o Espiritismo. Há uma palavrinha aqui que eu também sempre vejo muitos irmãos de outras religiões falar, e, Elis, esse aqui eu não pedi você para pegar o livro Espírito da Verdade, que essa aqui eu vi depois. Eu pego agora, peraí. Pega. Olha só, ele vai falar aqui, né? Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito. Espírito da É o Verdade. Espírito Santo. Está falando aqui, eu voltei para o Evangelho, segundo o Espiritismo, e isso tem 3, o Consolador prometido. Lição 8, tá, Elisa? Peraí, primeiro deixa eu achar, que tem tanto livro aqui agora que já está difícil de achar. Esse, me desculpe, eu não botei lá, o Luiz Guilherme não fez o PDF, tá? Eu realmente esqueci desse. Peraí, Tá? só um segundo. Eu gosto dessas reuniões quando está com muito livro, é ao vivo, que eu levo as folhinhas e fico mais animada, né? Por aqui eu noto que fica um pouco frio. Se vocês conseguirem tirar... Qual é a página, Tony? É a lição número 8. 8. Não, lição 8. Espírito. Espírito da Verdade, o livro é esse. Eu tenho esse livro aqui, Espírito mas da como eu Verdade. não sei onde é que está, eu procuro aqui que eu acho. Peraí. É a lição número 8. Se chama Arrigo. Arrigou. Isso. Aquela roupa bonita. Estou vestido a Arrigo. Tá na mão. Porque, veja bem, enquanto a Elisa procura aí, o que acontece? O Consolador, que é o Santo Espírito ou o Espírito Santo. A gente vê muito falar isso na rua, não vê? Quem é esse tal do Espírito Santo? Alguém pode me falar o que é da definição? Pode me ajudar aí? Porque a gente está estudando, a gente tem que saber o que a gente está falando. Tá? Roubaram meu Espírito da Verdade? Não estou achando.
espiritismo. Peraí. Já eu resolvo esse problema. Zé Roberto, fala aí de nós aí, Zé. Quem são os Espíritos Santos? Gente, está todo mundo tão calado, né? O Zé acho que ele foi tomar um café. Ai. Essa foi boa. Não precisa nem falar, Fran. É só olhar para a nossa face. Exatamente, por isso que eu estou falando aqui, né? Estou querendo dar a definição, já deu o primeiro toque. É que minha internet está ruim de abrir, cara. Até que a minha, por enquanto, pelo amor de Deus, tá bom. Não gosto nem de falar isso. Eu acabar de falar. 8, né? Tá parando aqui. 8, a rigor. 5, 6, 7, 8. A rigor. E demorou, mas cheguei. Isso. Vamos lá. É o André Luiz. A Cláudia voltou. O André Luiz, nessa página aqui, vai fazer algumas observações sobre a visão espírita de algumas palavras. Tá? Vamos ler. A Elisa vai ler. A primeira palavra que vai falar aqui, por exemplo, se chama o Espírito Santo, que nós tanto vemos falar aí na rua. Vamos lá, Elisa? Espírito Santo, falange dos espíritos, perdoe-me, falange dos emissários da providência, que superintende os grandes movimentos da humanidade na Terra e no plano espiritual. Esse é o Espírito Santo. Zé de Menezes, Francisco de Assis, Gandhi e outros maiores que tem aí que a gente nem sabe que existe. Eles não precisam reencarnar mais. Então, quando a gente fala no Espiritismo... Oi? Zé Roberto. Isso, a Fran, né? Pobrezinho. Vocês limpam o chão para eles passarem, tá? Ué, já é alguma coisa, né, Zé? Faz alguma coisa. Você não faz nada. Passar álcool 70 feito pelo Zé Roberto no chão. Isso. Então, gente, olha só, toda vez que a gente vê os nossos irmãozinhos de outras religiões falar o Espírito Santo, eles falam a verdade que eles não compreendem. Tá? Mas nós já sabemos que realmente o Espírito Santo é uma pleiade de espíritos. Os espíritos que fizeram, junto a Kardec, a obra da codificação, são os Espíritos Santos. São dezenas. Não é isso? Sim. Tá? Então, aqueles que tem na introdução. Ô, Afrânio, Afrânio, fala, Cláudia. Eu achava que o Espírito Santo era a terceira pessoa da Trindade. Isso é no catolicismo. Tá. Mas aí ele foi demitido lá do cargo. Eu acho que é por isso que eles... É por isso que na igreja evangélica eles falam que recebe o Espírito Santo. Aí eu ficava achando aquilo muito absurdo, porque sendo o Espírito Santo a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é o terceiro, eles são três e ao mesmo tempo um em três, sabe? Então não podia ser o evangélico a receber o Espírito Santo. Aí eu nunca aceitei isso. É muito difícil realmente uma pessoa receber o Espírito Santo se ela não estiver preparada, né? Não é somente ser médium, estar preparado. Por exemplo, Chico Xavier recebia Espírito Santo. Quantos Espíritos o Chico recebeu assim, de uma linhagem mais alta? Vários Espíritos, né? Mas era o Chico Xavier. O Divaldo recebe. Mas de vez em quando tem interferência da Joana de Ângeles. E ela fica como ainda uma mediadora para poder chegar a mensagem no Divaldo. Quer dizer, os Espíritos Santos são espíritos que estão aí ajudando, conforme fala o André Luiz aqui, né? Superintende os grandes movimentos da humanidade. Tá? Essa Covid aí deve estar cheia de Espírito Santo lá, olhando o que é que está acontecendo, onde nós estamos mudando, melhorando, etc.
Isso que me preocupa. Esse Espírito Santo, então, essa falange de emissários da providência, seria isso aqui, ó, Frânio, do prefácio, os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalhando-se por toda a superfície da terra, e semelhante às estrelas cadentes, vem iluminar os caminhos e abrir os olhos aos céus. É isso. É isso aí. Está bem aí no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Esse que a Elisa leu aí. Prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, logo lá no início está isso aí. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus. Ou seja, são os Espíritos Santos. Tá? Só que como eles agem também, veja bem, não existe esse negócio de não, deixa que eu resolvo, não. Eles sempre agem em conjuntos. Né? São muitas coisas para ver. E vão embora. Eles não têm esse orgulho de querer ser o... fui eu que resolvi, foi eu que fiz, não. Porque a doutrina dos Espíritos, Santo Agostinho, São Luís, Sócrates, Platão, Erasto e outros aí que eu nem me lembro. Está lá também, né, o nome. No Prolegômenos do Livro dos Espíritos, tu vê aquela relação de nomes. São Vicente Paula, tá? E quanto a essa questão, Cláudio, que te ensinaram aí, Deus, Cristo, Espírito Santo, Santíssima Trindade, quem inventou isso foi o imperador Constantino, tá? no concílio, no ano 328, tá? Havia uma briga. Porque o que acontecia? O Cristo tinha que ser superior aos outros deuses pagãos. Ele não podia ser só o Cristo, só o profeta que esteve aqui falando conosco. Então, se bota ele na posição de Deus e de Espírito Santo, tudo numa, tá? Uma panela só, ele era Deus também, que encarnou entre nós. Aí o povo acreditava, né? Parece hoje em dia que acredita em política. Tá? Então isso aí foi criado, Cláudio. Foi criado, isso não existe, nunca existiu. Tá? Isso é criação, logo no primórdio, da formação da Igreja Católica Romana. Vamos lá, Elis, vamos ler os outros itens aí. Reino de Deus, estado de sublimação da alma, criado por ela própria, através de reencarnações incessantes. Então Jesus fala, o reino de Deus está dentro de vós. Por quê? Estado de sublimação da alma. Ele está lá fora, nós vamos desencarnar e achar o reino de Deus. Ele já está conosco. Tá? Desde que a gente consiga manter esse estado elevado. Vamos lá. Céu. Esferas espirituais santificadas, onde habitam espíritos superiores que exteriorizam do próprio íntimo a atmosfera de paz e felicidade. Ou seja, onde esses espíritos estão, o que exala deles, é o lance de nosso lar. Só que o nosso lar ainda é bem baixinho, tá? Lá foi combinado, todo mundo só pensar no bem, fazer preces, agir no bem, não ter um pensamento mal, consegue manter um ambiente de muita paz, um ambiente bem legal. Agora imagine na moradia desses espíritos. Realmente para nós é o céu, é o paraíso. Vamos lá. Milagre. Designação de fatos naturais cujo mecanismo familiar à lei divina ainda se encontra defeso ao entendimento fragmentário da criatura. Jesus fala, vós sois deuses, podeis fazer tudo isso que eu faço e mais. Ou seja, a partir do momento que a gente tiver conhecimento das leis de Deus, tá? Em mais profundidade, capacidade para ter essa compreensão, nós também realizaremos os ditos milagres que não são milagres. Tá? Milagres não existem. Tá? Aquilo que Jesus fez foi coisas, né, dentro das leis naturais. Tá joia? Vamos lá. Mistério. Parte ignorada das normas universais que paulatinamente é identificada e compreendida pelo espírito humano. Ou seja, é mistério até o dia que você descobre. Não é isso? A ciência não é assim? É mistério. Até que um dia, por exemplo, Adão e Eva, criacionismo e tal, a Terra só tem 4.000 anos, até que um dia alguém cavou assim, ué, por que essa Terra aqui nesse barranco tem um monte de cor? Aqui é areia, aqui é não sei o quê, aqui já é outro material, e a Terra de cima mesmo não tem nada a ver com o que está embaixo. Aí ali começou a estudar, olha só a importância do estudo.
e descobriram que eram camadas de várias eras, né, que o planeta passou. Então, descobriram que ali deixou de ser mistério, a idade do planeta. E assim sucessivamente, né? Agora, a vacina da Covid realmente funciona legal, deixou de ser mistério a cura da Covid. Quer dizer, a cura não, a prevenção. O controle e a prevenção. Deixa de ser mistério. Ainda é mistério, até que todo mundo seja vacinado. E realmente funcionou, né? Vamos lá. Sobrenatural. Definição de fenômenos que ainda não se incorporam aos domínios do hábito. É sobrenatural, porque a gente não está acostumado a ver um fantasma, né? Se arrepia todo e sai correndo. Alma penada. Alma penada. Vamos lá. Alguém quer colocar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Deixa eu perguntar então a vocês. A visão espírita das coisas não é interessante ou não? A pergunta. Vocês acham que é interessante? O espiritismo acabou com esse negócio de mistério, sobrenatural, tá tudo explicadinho. Basta a gente ler os livros espíritos com atenção, né? Então, nos consola isso, nos esclarece. Vamos lá. Mais uma palavrinha aí. Santo, atributo dirigido a determinadas pessoas que aparentemente atenderam na Terra à execução do próprio dever. Eu poderia falar que santo não é aquele que a Igreja Católica canoniza, não, tá, gente? Desculpa. O Chico Xavier, pelo que ele fez um trabalho de santo. Ele é um santo. Mas não santo canonizado de acender vela, fazer procissão, nada disso. É um santo porque ele realizou na Terra um trabalho que cabia à parte dele. Qualquer um de nós pode ser santo. Desde que a gente faça, cumpra com a nossa parte, tá? Vamos lá de novo. Tentação. Nisso, estou preocupado contigo. Tentação, Nisso. Posição pessoal de cativeiro interior e vícios instintivos que ainda não conseguimos superar por nós mesmos. Ou seja, a tentação não existe. O que existe são os vícios, que a gente ainda não conseguiu se livrar deles. Aí se torna a tentação, viu, Nisso? Não existe tentação não, viu, Nisso? Não existe, tá? São os vícios que estão aqui dentro de nós, que a gente consegue se livrar. Aí quando passa alguém assim, né? A gente fica, meu Deus do céu, me livra dessa tentação. Fala aí, Zé. Acréscimo de pensamento que te fazem ficar com determinado pensamento em que você acha que aquilo é uma coisa extraordinária, né? Como é que eu vou te dizer isso? Posso colocar isso? Assim, você tem a tentação de comprar um bem, né? E aquilo não sai da sua cabeça, vai crescendo de uma tal forma que, de repente, você está absorvido por ele e você não pode sair daquela posição, né? Mais ou menos isso. Eu pensei que você fosse falar, Zé, daquele perispírito, daquelas aulas que a gente dava falando sobre a questão da tentação, e quando descia a escada do Maria Vaz, do outro lado da rua, ia passando aquele perispírito bonito, acabava com a aula da gente, tá lembrado? Vocês são terríveis. Mas tem outros tipos de tentação, entendeu? Com Hoje em certeza. dia que carro novo, não sei o quê, Dinheiro, poder. A pizza de sardinha. Pizza de sardinha. Tá vendo? Isso te Bem absorve lembrado, tanto, Cláudia. tanto, que chega a tirar suas energias, entendeu? E te faz um mal terrível. Então, quem tem que superar isso somos nós mesmos, né? Aí não existe mais tentação, que não vai ter o quê?
como nos atingir, né? Sim, Verdade. sim, exatamente. Dia Vamos de, lá, Dia de juízo. Aí a gente vai lá em Gandhi, rapidinho, né? Quando ele sai a visita lá da rainha, né? Os caras levam ele no aeroporto, ele vê um diamante, aí ele começa a rir, eu só gostaria desse diamante. Não, não, é que isso não me faz mais nada, é isso que eu tô rindo. Deixa aí. É por aí mesmo. Tá fora dessa tentação. Vamos lá, outro Dissolver ponto. esse pensamento. Dia do juízo. Oportunidade, situada entre dois períodos de existência da alma, que se referem à sementeira de ações e à renovação da própria conduta. Então, o dia do juízo final, que nossos irmãos tanto falam, é o nosso desencarne. Quando a gente desencarna, vê um famoso filminho que a gente vê a vida toda em questão de ninguém sabe que tempo é aquele, que é décimos dos décimos de segundo. Aí ali a gente começa a fazer a avaliação, tá? E geralmente quando nós temos muito débito, nós já estamos jogados até em alguns lugares mais pesados. Então, os dias do juízo é o dia que nós do nosso desencarne, tá? E a nossa reação é a reação dos outros que estão nos esperando. Isso aí que é chato. Tá? Não é aquele negócio de ficar deitado esperando a trombeta tocar, que os bons vêm para cá, Então, os maus vêm para lá, não. o dia do juízo é individual. O tocar da Claro. trombeta é o de cada um. Isso, é A individual. trombeta toca para cada pessoa diferente. Eu pensei que você quando conhecesse a sogra. Não? Também. Mas pelo que eu entendi, é o dia que você fica longe da sogra. O teu microfone está baixo, Elisa. Tá? Espera aí. Estou ouvindo bem. Elisa, vamos lá. Vai acabar essa parte, que vai acabar a hora também. Tá bem, então vamos lá. Deixa o juízo final para lá. Eu disse que o dia do juízo final é o dia que você fica longe da sogra. Isso que eu falei. Antes de você acabar, o livro Sexo e Destino, a primeira página do livro do André Luiz, ele fala sobre esse dia de juízo final. Ele fala sobre o desencarne dele e ele até compara a vida tipo dois tempos. Quer dizer, nós temos um jogo de futebol, é mais ou menos isso. O primeiro tempo é encarnado, aí vem o dia do juízo final, e o segundo tempo desencarnado, que é onde você vai fazer as aferições de tudo aquilo que você acertou e errou para reencarnar de novo, se preparar para reencarnar de novo. Então, o dia do juízo é por aí. Tá? É no desencarne, cada um vai ser o seu trombeta, né? E vai fazer as suas aferições, onde eu acertei, onde errei, onde posso melhorar, onde tenho que melhorar, etc. Tá? Vamos lá. Salvação. Isso aí está todo mundo procurando. Libertação e preservação do espírito contra o perigo de maiores males no próprio caminho, a fim de que se confie a construção da própria felicidade nos domínios do bem, elevando-se a passos mais altos de evolução. Ou seja, a salvação significa libertar-se, né, da ignorância, dos vícios, das paixões, do egoísmo. Isso que é você salvo. Não, você tem que fazer esse esforço para salvar. Aí que entra o Espiritismo, entra Jesus, tá? Jesus, sua doutrina, o Espiritismo agora, né, revivendo essa doutrina. Porque sem informações, como é que nós vamos fazer isso, gente? Nós temos que aprender. Aí nós vamos aprendendo e vamos realmente, né, nos libertando. Conheceis a verdade e ela vos libertará. A gente vai se libertando desses conceitos, né? Esses conceitos, né? De tudo isso que nos prende ao planeta. Ou seja, cada vez mais, como ele fala aqui, libertação e preservação do espírito. Quer dizer, nós vamos nos preservando e vamos crescendo. Isso. Tá? Agora vem o último parágrafozinho aí, que fala sobre o Espiritismo. O Espiritismo tem por missão fundamental entre os homens
a reforma interior de cada um, fornecendo explicações ao porquê dos destinos, razão pela qual muitos conceitos usuais são por eles restaurados ou corrigidos, para que se faça luz nas consciências e consolo nos corações. Assim como Cristo não veio destruir a lei, porém cumpri-la, a doutrina espírita não veio desdizer os ensinos do Senhor, mas desenvolvê-los, contemplá-los e explicá-los em termos claros e para toda a gente, quando foram ditos sob formas alegóricas. A rigor, a verdade pode caminhar distante da palavra com que aspiramos a traduzi-la. Renove, pois, as expressões do seu pensamento e a vida renovar-se-lhe-á inteiramente nas fainas de cada hora. André Luiz. Certo? Então, tá, essa nosso estudo de hoje, nosso bate-papo, foi somente para mostrar por que o Espiritismo é o Consolador prometido. Tá? Foi mostrar que nós estamos aqui somente para fazer uma coisa, né? Aprender com o verdadeiro Consolador que foi Jesus. Nós somos o outro, nós fazemos parte do outro Consolador, mas o maior de todos sempre foi Jesus. Tá? Teria mais coisas para falar, mas eu acho que vamos parar por aqui. Não sei, né, Elis? Acho que ficou bem... Aprender e colocar em prática. Né? Hein? Aprender e colocar em prática. É. E a aula que vem a gente segue o Evangelho, mas vamos ler o Evangelho. Tinha mais 2 folhinhas aí para você comentar. Mas A gente pode ler semana que vem. Lê só o Fonte Viva semana que vem, tá? Tá. Então não precisa do Consolador. Não. É só qual é a espada, né? É a palavra da cruz. A palavra da 97. cruz é loucura. Isso. Então, semana que vem a gente começa. Você faz um pequeno comentário e vamos seguir em frente. Você vê que nós estamos trabalhando tudo que Jesus... Beleza. O que Jesus nos